Olá, é muito bom estar com você mais uma vez, é muito bom ter você conosco para a nossa segunda aula de Fundamentos de Filosofia para as Ciências Humanas. A aula de hoje tem por título Pensamento, Reflexão e Filosofia. Eu sou o professor José Adira, minha graduação é em Filosofia, tenho especialização e mestrado na área de Ética e Filosofia Política. Na aula passada, na nossa primeira aula, nós falamos sobre filosofia e ciências humanas, fizemos uma introdução à filosofia, depois falamos de filosofia e ciência e depois da filosofia no cotidiano. E hoje nós vamos trazer mais alguns assuntos ligados à questão da filosofia, mais pontuais. Quem estudou filosofia, talvez no ensino médio, agora começa a aparecer algumas coisas que lá não aparecia, porque são mais pontuais, são mais da nossa época. Então vamos contextualizar a nossa aula aqui, lembrando que filosofia significa uma reflexão crítica, é um pensamento crítico reflexivo. Mas o que é a reflexão? É como se fosse... Flexão é dobrar, né? Quando você vai fazer aquelas flexão no solo, normalmente a gente vê aquele pessoal, principalmente de exército, fazendo flexão no chão e tal. A reflexão, então, é dobrar-se sobre a própria, ao próprio ser, né? Pensar sobre o próprio pensamento. É isso que é uma reflexão. Por isso, algumas vezes, quando as pessoas dizem assim, não, alguns animais parecem até que eles pensam. Você joga algo aqui, ele já corre lá buscar, parece que ele pensa, né? Claro que é instinto, mas mesmo que um dia venha pensar, o pensamento ainda é diferente de reflexão. A reflexão é pensar o próprio pensamento. Poderíamos dizer que a reflexão tem a ver com a consciência, né? Consciência de estar pensando, de estar planejando e assim por diante. Refletir sobre os limites, acerca dos limites do conhecimento. Aqui eu gosto muito de lembrar aquela frase do Isaac Newton, né? Até não tem como não lembrar, talvez, né? Os limites do conhecimento. O Isaac Newton diz: o que nós conhecemos é uma gota, o que nós ignoramos é um oceano. E o Newton é falecido em 1727. Até a década de 1920, os cientistas acreditavam que só existia uma galáxia no universo. Até 1920, 100 anos atrás. Hoje os cientistas dizem que deve existir de 80 a 120 bilhões de galáxias. Até 100 anos atrás era uma só. Então o que o Newton está dizendo faz sentido. O que nós conhecemos é uma gota, o que nós ignoramos é o oceano. Gosto também muito daquela analogia que faz o Marcelo Gleiser. Ele tem um livro chamado Ilha do Conhecimento. Ele diz assim, imagine que o conhecimento seja uma ilha, e aí o limite da ilha é o desconhecido. Aquilo que está circundando a ilha é o desconhecido. Imagine que o nosso conhecimento cresce, como de fato cresce. Quanto mais cresce o conhecimento, mais cresce o limite dela com o desconhecido. Ou seja, mais cresce a consciência de que conhecemos pouco. Por isso, então, refletir acerca dos limites do conhecimento. Voltamos ao quadro, a filosofia e ressignificação da realidade. A palavra significado, significação, você sabe que vem de signo, né? E signo é sinal. Então, nós damos um sinal para a realidade. Agora, nós estamos dando como se fosse um outro sinal, né? Um sinal em cima daquela realidade. A filosofia ressignifica a realidade, e aqui sempre dá para lembrar, ou talvez seja o filósofo que mais vem à nossa mente, que é o Nietzsche, quando vai falar em niilismo. O niilismo tanto pode aparecer com dois i's, né, aqui juntos, como um H entre os dois, também aparece algumas vezes, nihilismo, né? Nihil no grego, no latim, eu vou escrever aqui embaixo, nihil no latim é nada, nenhum. Então, o niilismo significa que a realidade não tem nenhum sentido, mas nós damos sentido a essa realidade. E depois, a última aqui, uma expressão em latim, né? Primum vivere dende philosophare, que significa que nós muitas vezes focamos, nós enfatizamos os aspectos da vida e eles nos esgotam, nos absorvem, e nós não temos tempo para filosofar.
Então, o que nós colocamos na aula passada, né? A rotina dele é levantar cedo, tomar café, levar os filhos para a escola, ir trabalhar, voltar cansado, dormir, levantar todo dia e tal. Essa rotina nos esgota. Então, primum vivere. Nós primeiro vamos viver, dende, depois filosofar. Mas depois a gente não tem esse tempo, né? E talvez seja por isso que a gente não filosofa. E essa, então, é a contextualização. Passamos agora para o nosso primeiro módulo. Nesse primeiro módulo, como eu disse, já diferente da nossa aula 1, nós vamos falar de temas mais pontuais. Nós vamos falar aqui sobre a filosofia e as verdades conflitivas, nós temos dois módulos sobre isso. Nesse primeiro módulo nós vamos falar sobre o incômodo material. Quase sempre quando a gente fala em material, materialismo, vem à mente o Marx. O Marx vai falar daquela ideia do materialismo histórico dialético. E é justamente sobre isso que nós queremos falar. A sociedade que a gente vive, desde o surgimento da modernidade, desde a queda de Constantinopla, 1453, desde o renascimento urbano, ali mais ou menos por aquela época, de 1400 e pouco, 1600, ela começou a enfatizar muito essa questão material. Dinheiro sempre existiu, nós sabemos disso. Jesus Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. Sempre existiu dinheiro, sempre existiu a corrida pelo dinheiro. Jesus Cristo lembrava que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O rico jogava as suas moedas para humilhar, né, no templo, para fazer barulho, para todo mundo ver que era bastante, enquanto a viúva ia lá e colocava a moedinha dela quietinha num cantinho. Daí ele disse, essa viúva deu mais do que o rico, ele deu o que estava sobrando, ela não. Então, essa questão sempre existiu. Agora, na modernidade, o problema todo é a racionalidade que passou a existir em cima do dinheiro. O que significa isso na prática é mais ou menos que dinheiro faz dinheiro. Então, eu vou usar do dinheiro que eu tenho para ganhar mais dinheiro. Eu tenho tanto, ao invés de fazer uma viagem, eu vou comprar algo, um carrinho de pipoca, eu vou pôr um pipoqueiro para vender, não vou gastar 10 mil numa viagem, mas eu vou gastar 10 mil num carrinho de pipoca e o pipoqueiro vai me dar toda noite R$200 de venda da venda da pipoca, por exemplo. Então, o dinheiro faz dinheiro. Essa racionalidade que começa. E aí o Karl Marx vai perceber que essa sede por dinheiro, nós temos uma sede enorme por dinheiro, nós temos uma sede por dinheiro que quase beira a irracionalidade, porque nós queremos tanto dinheiro que às vezes nós sabemos que, claro que não é o nosso caso, mas tem gente que sabe, eu nunca vou esgotar meu dinheiro, eu nunca vou esgotar, tanto que eu tenho, né, nem sei o tanto que eu tenho. E outra coisa, eu nem sei se as pessoas gostam de mim porque, de fato, né, eu sou uma pessoa agradável, se elas gostam de mim porque eu tenho dinheiro, não sei, porque elas me procuram e tal. Enfim, o Marx está refletindo sobre isso, essa busca incessante de dinheiro da classe burguesa, que era uma classe que surgiu ali. Na Idade Antiga e Média não existia classe burguesa. A classe burguesa não representa nem 1% da população do mundo, nem 1%. Acho que talvez nem 0,1% do mundo, mas é a classe que mais tem influência, principalmente dentro da política. Numa sociedade, numa cidade pequena, os políticos fazem aquilo que os empresários da cidade deixam eles fazerem. Se eles fizerem algo contra, eles dizem, a minha empresa está indo embora daqui, você não vai mexer nisso, né? Então, é sobre essas verdades conflitivas que nós queremos refletir. Acompanhe aqui comigo. Vivemos num mundo contraditório, paradoxal. E esses incômodos seriam um talmazen, as avessas. Você já sabe o que é talmazen, né? Talmazen é o encanto, a admiração com a ordem. Por que seria um talmazen às avessas, o mundo paradoxal? Porque esse mundo, na compreensão de alguns, eles aparecem. Aqui, o talmazen era sobre o cosmos, que é a ordem, né? E hoje o talmazen seria sobre a desordem. Então, o que encanta, o que assusta, o que precisa ser entendido, aqui o que precisava ser entendido era o cosmos, a ordem. Aqui o que precisa ser entendido é a desordem, o choque. Então, esse incômodo proveniente da natureza, que é o apego à matéria, segundo Karl Marx. Mesmo você sabendo que você não vai levar nada, que você apenas vai desfrutar de alguns bons momentos aqui, proporcionados pelo dinheiro. O dinheiro é excelente, ninguém está dizendo que o dinheiro é ruim. A única coisa que a gente diz é que o dinheiro não é garantia de felicidade, né?
Então, mesmo assim, tem gente que se apega demais e às vezes pisa no outro, passa por cima de amizades, de parentescos e tudo mais, por apego. Então, o problema todo é isso aqui, ó, o apego. Talvez nem é tanta matéria, o apego. A centralidade do trabalho, então o trabalho é uma maneira de dominar, mas ele é escondido, velado e gera conflitos. Aqui, se você puder, tiver um tempo, assista o filme Germinal. É um filme um tanto antigo, com Gerard Depardieu, e ele tem, acho que no próprio canais de pesquisa, aí, não é ter nem canal pago, nada, né? Germinal. Ele mostra justamente isso, né? O sistema de dominação. O capitalismo é o auge do acúmulo e da dominação. Eu sei que o Karl Marx foi um anjo, um deus para muita gente, foi venerado por muito tempo, principalmente na década de 20, de 30, e que ultimamente o Karl Marx é um demônio para muita gente. Mas eu acho que talvez seja recomendável, dentro de uma postura crítica, que a gente não rotule, nem exagerando para o bem nem para o mal, mas a ver da maneira talvez mais neutra possível ou imparcial o que ele contribuiu. E para entender isso é preciso voltar lá à época que ele viveu e lembrar que as pessoas trabalhavam até, não é que trabalhasse sempre, mas chegavam a trabalhar até 16 horas por dia e que existia o trabalho infantil de até 10, 12 horas por dia. E que não havia direito trabalhista, como nós temos no Brasil, que inclusive muitos países não têm até hoje, né? Carteira assinada, aposentadoria, férias, 13º, fundo de garantia, muitos países não têm isso. E países avançados. Então é isso que o Marx está... O Marx não está criticando o trabalho, ele está criticando a exploração. É a exploração que ele está criticando. E foi em cima da crítica dele que muitas conquistas vieram. Ele acabou ajudando. Então não é jamais enaltecer, é reconhecer, da maneira mais neutra possível, né? Vamos ao quadro, refletindo sobre essas verdades conflitivas, esse processo dialético, entre essa luta entre as classes que têm e as que não têm, abarca poder e conhecimento. Porque se vale do conhecimento para chegar ao poder, de alguma maneira, pode ser até através da mídia, ultimamente, infelizmente, através de fake news e tudo mais. Então, aí não seria conhecimento, né? Seria desconhecimento, desinformação e assim por diante. Mas, enfim, esse processo abarca isso também, não só isso, mas também isso, poder e conhecimento. A concepção de trabalho e ética oculta a expoliação. Por quê? Porque mostra isso como sendo natural. Sempre existiu ricos e pobres. Quando a mulher lava o pé de Jesus com perfume e enxuga com os cabelos, Judas recrimina e fala: mestre, o que ela gastou com perfume daria para comprar comida para os pobres. E Jesus fala: pobres sempre tereis no meio de vós. Então, é natural isso, ricos e pobres, né? O que significa a palavra pobre? Significa fraco. E a palavra pauper, né, no latim, é daí que vem a palavra pobre, ela era usada apenas para o solo. Olha aqui, ó, um solo fraco, aparentemente, né, seco, sem muitos nutrientes, uma terra difícil, se plantar alguma coisa ali, aparentemente não vai dar, né? Então, essa questão de pobreza sempre existiu, mas então é isso que a ética trabalha. A ética faz isso, ó, você tem que aceitar a tua situação, porque sempre assim, né? O produtor e produto tornam-se mercadorias compráveis. O trabalho humano é comprado, tem um preço. E normalmente é um preço que é atrativo para quem compra, para o patrão. E Marx afirma que o tempo do trabalhador está sendo roubado. A nossa sociedade, então, é marcada pela desigualdade. O que o Marx está fazendo, como já disse, ele está constatando aquilo que existia naquela época. De lá para cá, muita coisa mudou, mas a contribuição dele é significativa. Então, nesse módulo, nós temos as verdades, a filosofia e as verdades conflitivas, o conflito das verdades, né? A verdade é uma só, né? Como que ela pode ter esse conflito, né? É a concepção de verdade que é conflitiva. E nós vimos esse incômodo material, que é apresentado por Karl Marx, principalmente. Muitos outros também apresentaram, Feuerbach, Engels, né? Tivemos Proudhon,
tivemos Saint-Simon, muitos outros filósofos trataram disso, já o próprio Rousseau tratava disso, né? Mas o Marx é talvez um dos mais significativos, até porque ele é considerado, né, um dos sociólogos, já que põe a sociologia nos eixos mesmo da cientificidade. E o outro que faz isso, que fala dessas verdades conflitivas de uma maneira bastante admirável, é Freud. O Freud é um psicólogo, né? Ele era médico, neurologista, e aí, naquela época, ele é nascido em 1856 e morreu em 1939, se não me engano. E aí o Marx, ele fazia a medicina na Alemanha e ficou sabendo que na França estava sendo usada hipnose para tratar algumas doenças, principalmente as doenças que eles chamavam doenças femininas, né, da histeria. Hister, no grego, significa útero, então ele achava que as histéricas, essa doença das histéricas era proveniente do parto, da gravidez. E aí ele começou a analisar isso através da hipnose. Eles estavam fazendo isso na França, mas a comunidade médica alemã não gostava muito, não via com bons olhos esse recurso, né, da hipnose. E ele percebeu que dava o mesmo resultado se, ao invés da hipnose, ele tentasse conversar com as pessoas e analisasse o sonho. Porque o sonho estava, né, trazendo algumas coisas que estavam como se fossem recalcadas, né, no subconsciente. E aí ele começou a perceber como é que funcionava a cabeça das pessoas. E aí ele chegou à ideia do id, ego e superego. Para você lembrar, talvez com mais facilidade, o que é o id, ego e superego, não sei se você já estudou isso, o id, eu já vou mostrar aqui no slide, você associa o i com inconsciente. O id é o inconsciente. O ego, o eu. Ego em latim, inclusive, é eu, né? Então, o ego é o eu, é o consciente. E o superego é o subconsciente. Então, o nosso aspecto consciente, o eu, diz ele, é a ponta do iceberg. Carl Jung é outro psicólogo alemão. O Jung diz que 95% das pessoas passam 95% das suas vidas de modo inconsciente. Nós não percebemos que nós somos determinados pelo nosso inconsciente. Nós somos influenciados até pelo dia que nós nascemos. Se era um dia de sol, um dia de chuva, um dia de frio, um dia de calor. Pelo lugar onde nós nos criamos, se era um campo aberto, se era um lugar barulhento, se era um lugar fechado, se era um lugar sombrio, se era um lugar claro. Nós somos influenciados pelas amizades que nós tivemos e nós não percebemos isso. Nós somos resultado disso e não percebemos. E é isso que o Marx fala, então, quando ele faz essa análise da nossa mente. E depois das descobertas do Freud, eu falei Marx, né? Desculpa, do Freud, o mundo aí foi totalmente outro, né? E hoje, graças a Deus, é uma das ciências que vem evoluindo bastante e ajudando muito a sociedade, né? Nessa época de pandemia, quanto a psicologia não pôde nos ajudar para que a gente poder superar um pouco esse mal-estar, né? O Freud chama isso mal-estar na civilização, né? A civilização cobra muita coisa da gente e nos deixa muito para baixo. O Freud, ele meio que se contrapõe ao Aristóteles aqui, porque o Aristóteles diz assim, ninguém vive isolado. O homem é essencialmente político, no sentido de estar na polis, né? De precisar viver com os outros. O homem é zoon politikon, um animal político. E aí o Freud fala, não, a sociedade é um peso, ela nos cobra muito. Então vamos lá. Diz o Freud, acompanhe comigo, os processos psíquicos são inconscientes. Está aqui o id, o inconsciente, o ego, o eu, que é o consciente, o superego, o subconsciente. Essa é a estrutura da nossa mente, segundo o Freud. Então, esses processos psíquicos são inconscientes e os conscientes são atos isolados, são frações da vida psíquica, como eu disse, a ponta do iceberg. O que é o inconsciente? O inconsciente gera impulso, a gente age, né, naquele ímpeto, pode nos trazer angústia, aquela pessoa que tem uma certa melancolia, um certo peso, um pesar, assim, uma sombra, né, sobre si, não sabe de onde vem, muitas vezes a explicação está lá no inconsciente, e tem primazia nos processos psíquicos, determinam, né, conduzem os processos psíquicos. Tendências sexuais,
podem gerar doenças e impactar no espírito humano, na cultura, na arte, na vida, assim por diante. Imagine uma sociedade repressora. Vamos pegar lá 1930, por exemplo, onde o homossexualismo era abominável. Em muitos lugares ainda é. Então, uma pessoa que tivesse que esconder a sua tendência, o que ia gerar? Ia gerar, de repente, uma frustração. Nós sabemos, por exemplo, o caso do Alan Turing, né, que era homossexual e comeu uma maçã envenenada, né, e acabou se suicidando. Imagina o peso que é isso na vida da pessoa, né? A estrutura mental determina a nossa saúde e vida psíquica e revelam a origem do mal-estar. Qual é essa origem? Reprimimos nossos instintos inconscientes. Então, para a gente ser feliz, viver de modo mais, eu não diria prazeroso, mas de modo mais realizado, talvez, né? Mais espontâneo, mais livre, mais leve, e assim por diante, é preciso que a gente entenda isso, que a gente analise isso, né? Por isso que tanta gente hoje faz análise. Mas aí o Nietzsche vem e fala o contrário. Essa sociedade reprime, mas você pode baixar a cabeça ou você pode acreditar em você, levantar a mão e gritar e urrar e não se entregar. Então é preciso você ter uma força interna. Não preciso de nada para vencer essa angústia. Eu me basto. Vamos conhecer então o que diz o Nietzsche. Nietzsche abordou o mal-estar criticando a racionalidade em prol da tragicidade. O que é a tragicidade? É o sofrimento, é a dor. O mundo é marcado por isso, mas não tem problema. Eu vou buscar ser feliz a si mesmo nesse vale de lágrimas. O trágico desafia e reclama vontade de potência. Guarde esse termo. Vontade de potência, poder, ser forte. Vontade de potência é a afirmação incondicional da vida, uma vontade de viver, fazendo valer a pena sempre. Sempre. Se você tivesse que nascer de novo, você ia escolher a própria vida que você tem. Inúmeras vezes, se fosse preciso. Bem e mal são criações da moral dos fracos. Inclusive o Nietzsche fala, né, que o amor está acima do bem e do mal. E o mal-estar só acaba quando o Ibermensch, Iber aqui é o over no inglês, Iber, significa o quê? Sobre, acima. Então vou colocar acima, né? E Mensch é homem. Então é um homem elevado, que foi traduzido algumas vezes como super-homem ou sobre-humano. Alguns não gostam da tradução de super-homem porque tem o personagem, né, da TV, dos quadrinhos, super-homem, alguém pode confundir. O Ibermensch, então, é um homem além do homem, um homem elevado. O que é isso, um homem elevado? É um homem que não se entrega. Por mais que a vida seja dura, seja difícil, não, eu vou continuar lutando, eu vou continuar, como diz o gaúcho, peleando, né? Não está morto quem peleia, né? Então eu vou continuar peleando, enquanto estiver respirando, eu estou incomodando, e é mais ou menos isso, eu vou fazer a vida valer a pena, e se algo de ruim me acontece, é algo que eu esqueço. E se algo de bom me acontece, é algo que eu jamais esqueço, né? Para que a vida possa, de fato, valer a pena. É uma contribuição interessante do Nietzsche. Nietzsche é um filósofo desafiador, né? O Freud também tem grandes contribuições, mas são dois filósofos, dois pensadores, né, que vale muito a pena conhecer. Então, essa é uma marca da sociedade contemporânea, né? Esses discursos antagônicos, esse mal-estar. E agora nós vamos ver como é que isso se faz presente nas questões ideológicas. Discurso e ideologia, quais são os significados filosóficos disso? Primeiramente, talvez entender o que é uma ideologia. Uma ideologia é como se fosse uma verdade que alguém coloca. Em si, talvez ela não seja a verdade. É uma verdade de um grupo, é uma verdade de uma época, é uma verdade de um partido. A gente usa muito esse termo quando fala em questões políticas, né? Ideologia de esquerda e de direita. Então, eles têm um conjunto de verdades, a esquerda e a direita, que é como se fosse a única, e talvez não seja a única. A linguagem se tornou um problema filosófico. Aqui eu queria lembrar, quem estudou filosofia já, ou não sei, no ensino médio, onde for, deve lembrar dos paradigmas, né? Então, a filosofia, ela muda a sua época, antiga, medieval, moderna e contemporânea, de acordo com o paradigma.
Então, a filosofia antiga tinha como paradigma a physis, que é a natureza. E aí, a filosofia moderna, desculpa, medieval, vou colocar ME aqui, medieval, vai ter como paradigma a fé. A filosofia moderna tem como paradigma a razão. Lembre do racionalismo, lembre dos iluministas. E agora, a contemporânea, então vou colocar aqui filosofia contemporânea, o paradigma é a linguagem. O que significa isso? Na prática, é que a razão por si só, o que é a razão? A razão é o estudo, é a pesquisa, são as descobertas e assim por diante. Elas não foram suficientes, segundo alguns, para fazer um mundo melhor, porque nós tivemos duas grandes guerras, que é assim a maior vergonha na história da humanidade. E como que a gente poderia evitar isso? Se ficarmos só fazendo uso da razão, como era na época, talvez a gente não evite. Mas se além da razão, ao lado ou junto com a razão, nós também usarmos a linguagem, é claro que a linguagem aqui tem o sentido assim de entendimento, consenso, não impor, ouvir, chegar em acordos. É isso que é a linguagem que vai mediar a razão. Não é o meu ponto de vista, não é o teu ponto de vista, é o nosso. O nosso a gente constrói junto. Você coloca a tua ideia, eu respeito a tua ideia. Eu posso colocar a minha e você também deve respeitar a minha. E aí a gente vai junto, assim, tipo, lapidando isso. Tem coisa que eu não consigo ver direito, mas tem coisa que você também não vê. Então vamos lapidando isso com a linguagem. Por isso a linguagem agora na contemporaneidade passa a ser um problema filosófico. Vamos ao quadro? Ela se faz no encontro das subjetividades dos sujeitos, né? Intermediada por signos, por sinais. Ela tem componentes psicológicos e componentes mentais na linguagem. Uma linguagem, por exemplo, pode trazer sentimentos, um olhar traz sentimentos, né? Então, mentais, eles estão articulados entre a consciência e a materialidade. E, para Foucault, a linguagem reflete uma estruturação de poder ao lado da moralidade. Então, dentro da linguagem, o Foucault entende que existe implícito ou talvez escondido ali uma estruturação de poder. Na linguagem podem colidir micropoderes numa dinâmica relacional aspirando o convencimento. O que isso aqui significa na prática é que micropoder, primeiro entender o que é micropoder. Existe o poder, por exemplo, a ONU, né? O FMI, um rei, uma rainha, primeiro-ministro, presidente, existem poderes grandes, macros, e existem poderes pequenos. Tem poder pequeno numa casa onde o marido quer mandar na mulher, ou vice-versa. Existe micropoder no professor que quer mandar no aluno, e assim por diante, no patrão que quer mandar no empregado. Não é mandar, é uma coisa que se constrói. Então, isso é micropoder. E aí ele diz assim que na linguagem pode colidir nessa dinâmica relacional, aspirando convencimento. Então, é quase como se fosse uma certa violência. Muitas vezes pode-se usar a linguagem nesse sentido. Pode-se usar a linguagem para o entendimento. Então, o micropoder é isso, né? Nesses espaços, a gente quer impor a verdade. Voltamos lá no velho Sócrates, quando fala da dialética, se contrapondo à erística dos sofistas, né? Sofista é o convencimento, tem que ser do jeito deles. O Sócrates diz, não, vamos junto buscar, né? Ironia e maiêutica. E aí uma das pessoas que contribui para esse assunto, para essa discussão, é o Habermas, acompanhe comigo. Habermas é um filósofo vivo ainda, ele é da segunda geração da escola de Frankfurt, ele é nascido em 1929, 18 de junho, e ele acentua a dimensão pragmática e aceitação do outro. Essa é uma maneira, digamos assim, de fazer com que a razão possa construir um mundo melhor. A dimensão pragmática e a aceitação do outro. Ele é alemão. A Alemanha padeceu muito nas duas grandes guerras, mas principalmente na segunda. Certamente eles não querem mais guerra. Então, como é que se evita isso? Através da linguagem. E aí ele criou essa teoria, chamada Teoria da Ação Comunicativa, guarde a sigla que eu acho que te ajuda, Teoria da Ação Comunicativa, que mostra como a democracia é a realização dos princípios básicos da comunicação humana. Olha aqui o que está mostrando essa imagenzinha, essa charge, né? O 1 está plenamente convencido do que é o 6,
por causa do ponto de vista dele, e o outro está plenamente convencido que é o 9. E os dois estão corretos, mas claro, cada um está vendo do seu ângulo. E é isso que acontece quando a gente não consegue dialogar de modo imparcial, né? E o Habermas vai colocar isso aqui, ó, a condição ideal de fala. Tem que ter uma condição ideal de fala. Como é que uma pessoa com doutorado vai discutir com uma pessoa analfabeta e diz assim, não, mas ele pode argumentar, ele mostrou o ponto de vista dele, ele poderia me convencer que ele não conseguiu, né? Então o Habermas vai defender a democracia deliberativa, que é deliberar, fazer escolhas juntos, e a ética do discurso, que estão plenamente alinhados com essa teoria dele. A verdade deve ser alcançada consensualmente, a partir do respeito e da tolerância. Assim, segundo o Habermas, né, é possível fazer um mundo melhor e é possível, então, vencer discursos ideológicos. Dentro dessa nossa análise da unidade 2, nós apresentamos algumas situações problema, o teu livro didático traz, e nós vamos aqui apresentar a situação problema 2.2. Então você vai encontrar isso na seção 2.2 do teu livro, que pergunta como usar de forma democrática os discursos e debates. É possível isso? Então, olha ali, acompanhe comigo, qual que é a palavra forte aqui? Forma democrática, os discursos e debates. Como usar isso? Porque muitas vezes a mídia, principalmente a mídia, os jornais impressos, me parece que eles estão cada vez circulando menos, né? Quase não se tem mais assinatura de jornal, essas coisas, né? Até por respeito às árvores, de certa maneira, né? Mas, enfim, os jornais também sempre fomentaram isso e tal. Os livros trazem isso, essa questão de debate, né? Mas acho que a TV seria talvez o canal que mais mostra isso, né? Como usar então a linguagem de forma democrática. Nós sabemos o que representa para um político saber falar bem. Tanto é que muitos radialistas, apresentadores de programas de TV, muitas vezes vão para a política porque eles fizeram grandes benfeitorias para a sociedade, muitas vezes não. Muitas vezes eles falam bem. E o falar bem era algo valorizado desde a Grécia Antiga, a oratória, né? Se tinha cursos de oratória naquela época, os sofistas eram professores de oratória, de retórica, assim por diante. Santo Agostinho era professor de retórica. O primeiro professor universitário, Pedro Abelardo, também, né? Tratava muito dessas questões de retórica. Quando as escolas foram reabertas lá por Carlos Magno, né, e Alcuino de York, em 879, acho que foi, 781, desculpa, 781, qual era o currículo que foi apresentado? Gramática, retórica e dialética. Como se fosse o ensino primário nosso, né, o ensino fundamental 1, né, como se diz hoje, gramática, retórica e dialética. Então, a importância disso. E lá na Antiguidade também, o século de Péricles, que é o século de ouro da democracia grega, era a eloquência, era a oratória. Então, isso é muito importante. Vamos lá, problematizando isso, então. Qual a importância da linguagem em nossas vidas? Claro que aqui a linguagem, como eu estou dizendo, não é apenas a fala, mas é o entendimento, é o consenso, o convencimento não no sentido da erística, mas no sentido da dialética. E o convencimento no sentido da dialética, ele tem mais a ver com esclarecimento, né, do que imposição. Todos têm igual acesso ao uso da linguagem. O Habermas fala ali, né, como é a condição ideal de fala. Dá para você guardar essa sigla aqui, né, porque é uma sigla que existe aqui no Brasil, né, que é aquele carimbo de inspeção federal, que tem na carne, né? Quando a carne é aprovada, ele vem com o carimbo da CIF. Então, o que é a CIF para o Habermas? Condição ideal de fala. Então, isso se verifica, a condição ideal de fala? Isso de fato acontece? No sentido, assim, de que uma pessoa que está disputando alguma coisa com um adversário e vai para a justiça, ele contrata um advogado que às vezes tem um poder de fala maior, cobra mais caro. Então, quem vai contratar aquele advogado? Aquele que tem mais dinheiro. Então, eles estão lutando em igualdade, um não está mais bem armado do que o outro, né? A linguagem denota a relação de poder, nesse sentido dá para perceber muito bem, né?
Depois nós vamos ver o pensamento de Noam Chomsky. Noam Chomsky é um filósofo vivo, também vai falar disso. Como promover libertação e crescimento por meio da linguagem. Hoje a linguagem aproxima ou afasta da democracia? As fake news, né, infelizmente, é algo terrível, 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 faz um mal enorme. Tem feito não só no Brasil, no mundo afora. Então, isso aí aproxima da democracia ou afasta da democracia? Então, vamos resolver essa questão lembrando o que diz aqui, por exemplo, o Foucault. Para Foucault, na linguagem há uma dimensão de poder, lembra lá do micropoder que eu falei há pouco, né? Para os indivíduos e instituições. Wittgenstein, nós vamos ver no próximo bloco, Wittgenstein, a linguagem é fruto da interação social que se dá anteriormente ao significado. E Noam Chomsky diz que a linguagem é um órgão dentro da nossa estrutura mental que produz uma gramática das gramáticas. Então, resolvendo essa questão, como que a gente pode alcançar, fazer uso da linguagem para que construamos uma sociedade mais democrática? É claro que favorecendo um patamar nivelado de acesso à linguagem. Ou, dizendo isso numa linguagem mais simples, que as pessoas possam se esclarecer, se estudar, ter acesso ao conhecimento, ao crescimento, à leitura, né, ao debate, à discussão. Assim nós conseguimos, de fato, usar a linguagem de forma democrática. A questão que nós colocamos agora aqui, baseado na nosso módulo onde falamos do mal-estar, das verdades conflitivas, ou mal-estar material, que é apontado por Karl Marx, e o mal-estar mais da sociedade, a sociedade repressora, podemos dizer. Então, o que a gente coloca aqui, o mal-estar é causado mais por condições materiais ou comportamentais? O que significa isso aqui na prática? As questões materiais estão relacionadas à questão... Pode apresentar ali, fazendo favor. Isso aqui, ó. Então, o mal-estar é causado mais por condições materiais ou comportamentais? Questões materiais, vamos pegar dois exemplos aqui. O mal-estar causado por uma pessoa pobre, ela sente o mal-estar? Claro que sente. De, por exemplo, não ter o que comer, de estar do lado de uma pessoa que às vezes tem muito e ela não tem nada. Não existe o mal-estar nesse sentido? Claro que existe. Existe o mal-estar comportamental também. Se cria, por exemplo, um rótulo, principalmente nessa questão de orientação sexual, né? Então, existe um mal-estar, muitas vezes, nesse sentido, quando numa certa empresa, por exemplo, não se aceita um tipo de comportamento, não cria um mal-estar. Nessa empresa, tendo, vamos dizer, uma pessoa materialmente desprovida e uma pessoa com uma orientação sexual diferente, os dois sentem o mesmo mal-estar, um sente mais do que o outro, como é que é isso? Então, eu deixo essa pergunta para você tentar fazer esse exercício, né, de construir a resposta, que é isso que é interessante, tentar construir. Então, a pergunta é essa: o mal-estar é causado mais por condições materiais ou comportamentais?
Certamente o mal-estar é causado pelas duas condições, né? Mas algumas sociedades talvez recriminem mais umas do que outras, né? Algumas épocas se recriminam mais umas do que outra. Tem uma foto do Chaplin com o Gandhi. E pouca gente sabia, né, que naquela época, acho que a foto é de 1933, se não me engano, o Chaplin, hoje, ele seria considerado um pedófilo, porque naquela época as meninas casavam novas, né, e ele tinha uma namorada, uma menina que era uma criança quase. Então, para os padrões de hoje, ele era um pedófilo, para o padrão da época, não. E o Gandhi era homossexual. Então, para o padrão da época, ele era condenado. Hoje, não. Então, vê como mudou? Um pedófilo, em 30, não era tão condenado quanto um homossexual. Hoje, o processo está inverso. Então, a sociedade vem mudando a sua concepção, né? E a gente espera sempre que mude para melhor, para que a gente possa construir um mundo cada vez mais humano, com mais respeito, né? Passamos para o nosso próximo módulo. Dando continuidade a essa questão de discurso e ideologia, como se constrói o significado, né? Lembrando até daquilo que falava o Foucault, né? Do micropoder, das relações de poder, assim por diante, do uso da linguagem, né? Como diz o Habermas, de uma condição ideal de fala. Nós temos a contribuição de mais dois grandes filósofos, um deles austríaco e outro norte-americano. O norte-americano está vivo até hoje, está com 93 anos, né? E o austríaco faleceu em 52, me perdoe, 1952. Vamos ao quadro, então. O austríaco que eu estou falando é o Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Aqui parece estranho que aparece W1. O Wittgenstein, ele mudou tanto o seu pensamento que existe o Wittgenstein 1 e o Wittgenstein 2. Você está vendo aqui duas obras dele, Tratatus Lógico-Filosófico, em latim, né? Tratatus Lógico-Filosóficos. Ele escreveu esse tratado e ali ele é apresentado como Wittgenstein 1. Nesse livro, Tratatus, ele visa uma linguagem com positividade das exatas. Tanto é que ele escreve o livro tudo com tópico e subtópico do começo ao fim. E aí o último tópico que ele apresenta, acho que é o ponto 7, e aí ele coloca sobre o que não se pode falar, se deve calar. Ali ele termina o livro dele. E aí ele diz que tudo o que havia para escrever sobre essa questão de questões de filosofia, ele havia deixado escrito nesse livro dele e que não tinha mais nada para tratar de filosofia. E o que ele fez? Wittgenstein é uma pessoa, de certo modo, até estranho. Ele era filho de um comerciante muito rico, tinha só duas irmãs, e foi estudar em Cambridge, e foi estudar engenharia e se aproximou muito do Bertrand Russell, que era filósofo lá na época, um professor, e aí começaram a fazer pesquisa juntos. E o Wittgenstein é um gênio, ele que influenciou, inclusive, a criação do Círculo de Viena, né, onde participou Karl Popper, que nós já apresentamos, e aí ele acabou tratando tanto de filosofia e disse que esgotou tudo que se podia falar de filosofia e parou de tratar, de se preocupar com esse assunto e foi trabalhar como pedreiro. Ele trabalhou como pedreiro, trabalhou como jardineiro e trabalhou como professor de uma escola infantil. Em nenhum desses lugares ele se encontrou e aí ele acabou voltando. Depois de um tempo ele percebeu que tem coisas que eu não havia percebido no meu primeiro livro, que eu vou apresentar agora. E aí ele escreveu um outro livro, vamos ao 4. Esse outro livro, então, é do Wittgenstein 2, olha lá, Investigações Filosóficas, Wittgenstein 2. Inclusive, quem estuda Wittgenstein, normalmente, quando se apresenta, as pessoas já perguntam, você estuda qual, o 1 ou o 2? Ele é tão diferente, né, ao que ele apresenta, que existe, então, essa
Diferenciação. Alega que somos nós que produzimos o significado da linguagem. Aqui dá a impressão até assim que ele está muito próximo daquilo que dizia o Nietzsche, né? Nós produzimos o significado da linguagem pelo seu uso. E aí tenta responder o porquê de nos comunicarmos. Então a reflexão que o Wittgenstein faz, ela é uma reflexão muito mais profunda, não é uma reflexão apenas no âmbito da linguagem, mas no uso da linguagem. Primeiro ele quer aquela positividade das exatas, depois ele percebe, nós é que produzimos o significado dessa linguagem, nós é que damos sentido às coisas. E o outro filósofo que trata dessa questão, que é assim conhecido no mundo todo e é respeitado no mundo todo, como eu disse, vivo ainda, com seus 93 anos, norte-americano. Mais recentemente, ele fez uma espécie quase de uma mudança, ele está atuando muito num ativismo político, fazendo crítica, né, aos governos pelo mundo afora, o que é maravilhoso, né? Mas ele começou mesmo a sua carreira lá na década de 50, ele é de 1928, 7 de dezembro de 1928, chama-se Noam Chomsky. Acompanhe comigo, então, para Chomsky, você tem tudo isso no teu livro, né, na unidade 2.3. Para Chomsky, a linguagem possui uma gramática inata, que ele chama de gramática gerativa ou generativa. Deixa eu colocar aqui. Gerativa ou generativa. O que é essa gramática gerativa? Ele diz que a língua é um sistema radicado na mente. A raiz, né, da linguagem está na mente, uma atividade criativa em nosso sistema nervoso central. Então, ele não está preocupado em entender a linguagem, ele está preocupado não em descrever, mas em explicar a linguagem. Como é que a linguagem ocorre? Como é que o ser humano consegue dar sentido às vibrações sonoras? Porque, na verdade, se você analisar, eu estou no estúdio, né, falando e você está me ouvindo, o que está chegando no teu ouvido são ondas sonoras. O que é uma onda sonora? É uma vibração, é um chacoalhar. É um chacoalhar, uma vibração muito levezinha do ar. Quando eu falo, ou quando o teu alto-falante, sei lá, o teu fone de ouvido emite alguma coisa, chacoalha o ar. E ele entra no teu ouvido e você dá sentido para esse chacoalhar do ar. E a linguagem vai fazendo assim, o significado daquilo que você capta. Então tem uma estrutura inata, diz o Noam Chomsky. Talvez essa seja assim, a grande sacada dele. Vamos ao quadro, olha o que ele diz. Uma criança começa a ouvir e se depara com sons que passam a fazer sentido em sua mente. Então, a princípio, né, a criança já tem, por isso que é inata lá, inata, gerativa, já tem dentro dela essa capacidade. A criança utiliza um atributo corriqueiro e normal para um ser humano que é a criatividade. Então, o que ela tem aqui, essa capacidade dela, é como se fosse, ele vai falar que é como se fosse um membro. A pessoa, assim como nós temos vários órgãos, né? Então, vou colocar aqui um membro / órgão. Nós temos um órgão no nosso cérebro que é responsável por isso. Captar aquele som que chega até a nossa mente, decodificar isso e dar significado para isso. Então, o que ele está preocupado é nisso, entender como é que nós conseguimos fazer isso. Talvez você fale assim, nossa, professor, mas é uma coisa tão normal. Não sei se você sabe, o ser humano existe nesse planeta, a nossa raça, Homo sapiens, mais ou menos de 100 a 150 mil anos. Vamos pegar a metade? Vamos pegar 120 mil anos. Nós estamos no planeta há 120 mil anos. Nós começamos a falar apenas 38 mil anos atrás. Nós vivemos 80 mil anos sem falar. Faz 40 que a gente fala. Como é que a gente fala? É que se tornou algo natural e a gente não mais reflete sobre isso. Mas o que o Chomsky está fazendo é justamente isso, entender como é que isso ocorre na nossa mente.
Nesse módulo agora nós vamos fazer uma reflexão sobre os fundamentos críticos da filosofia para as ciências humanas. Como que o conhecimento filosófico pode auxiliar nessa criticidade, né? É uma das grandes, é até uma definição da filosofia e também uma das grandes contribuições da filosofia, despertar o senso crítico. Aí é preciso entender que crítico não significa o que no senso comum a gente entende como crítica, né? Normalmente a crítica a gente vê apenas associada ao lado negativo, né? Quando se fala assim, olha, me criticaram. Então, assim, tipo, fizeram considerações negativas a meu respeito, algo assim, né? Mas a crítica não é usada na filosofia nesse sentido, ele significa criterioso. A palavra crítico na filosofia tem sempre esse sentido de criterioso. Não é algo aleatório de qualquer jeito, é feito com muito critério. Então, se precisar, vamos dizer assim, justificar o que eu estou falando, eu tenho critérios para justificar. Eu não fiz aleatoriamente, eu fiz baseado em critérios. Então, eu não penso de qualquer jeito, eu penso em cima de critérios. Eu tenho critérios para pensar. É isso que significa o pensamento crítico. Vamos lá, então, acompanhem comigo. Aristóteles tem uma grande contribuição nessa área. Nós já chegamos na nossa primeira aula até o Platão, né? Ali onde nós vimos a origem da filosofia, e o Aristóteles é o discípulo do Platão, que nós não vimos na primeira aula, estamos apresentando aqui. Qual é a grande diferença do Platão para o Aristóteles? O Platão vai enfatizar muito o mundo das ideias, o mundo inteligível, e o Aristóteles, o mundo real, o mundo concreto. Para o Aristóteles não existem dois mundos. Se você pegar aquele quadro, a Escola de Atenas, você vê o Platão apontando para o chão, o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para o chão. O Platão está indicando que a verdade está no mundo das ideias, o Aristóteles que a verdade está nesse mundo. Ele é mais empírico, mais pé no chão. A realidade, segundo Aristóteles, é uma mistura de matéria e forma. Matéria, claro, aquilo que é material, e forma. A forma é o conceito, o aspecto formal, né? A fórmula. Oriunda da causa eficiente. O que é essa causa eficiente? Aquela que faz, e tendendo para uma causa final. Tudo no mundo tem uma causa final que ele chama de telos. Tudo tem uma causa final, tudo tem um motivo de ser, segundo Aristóteles, não existe nada por acaso. E a causa eficiente é quem fez, então eu vou colocar aqui, ó, gerador, aquele que gera, quem criou o mundo. Se você acredita que é Deus, então Deus é a causa eficiente do mundo. Se você acha que é o Big Bang, é a causa eficiente do mundo. A ciência é conhecimento verdadeiro e causal. Olha a definição dele de ciência, verdadeiro e causal, tem que ter causa. É o conhecimento da essência necessária ou substância. O que eles apresentam aqui, na verdade, é que você tem que conhecer o porquê das coisas, o motivo das coisas. A essência é o porquê. Porquê. E ressalta o aspecto demonstrativo da ciência, contrapondo ciência e opinião, a doxa. Você lembra, na nossa aula já falamos, doxa e a ciência é episteme. Então, existe uma contraposição nesses dois aqui. E uma das grandes contribuições do Aristóteles foi na questão da lógica. A lógica que ele criou ficou mais de em torno de uns 2.200 anos, sem receber nenhum acréscimo, nenhuma vírgulazinha, ficou tudo do jeito que ele colocou. É uma ferramenta científica imprescindível, estruturada em silogismos. Silogismos são raciocínios interligados um no outro que te permite fazer algumas deduções. O que é um silogismo? O silogismo você já deve conhecer, de repente, são afirmações... Pode voltar isso, obrigado. São afirmações bastante simples. O silogismo ele é criado com uma premissa maior, uma premissa média e uma conclusão. A premissa maior, a premissa menor, desculpa. Premissa maior, premissa menor, tem o termo médio, né? E a conclusão. Então, o que é uma premissa maior? Todo homem é mortal. Vê que o todo é maior, é abrangente, é universal, todo. Pedro é homem. Então, essa é a premissa menor. Logo, Pedro é mortal. Daí é a conclusão. Então, o silogismo, existem muitos tipos de silogismo. Estou dando um exemplo aqui, o mais clássico, né? Que normalmente ele usava Sócrates, né? No lugar de Pedro. Então, e aí ele foi desenvolvendo a lógica dele, com muitos outros detalhes, e a lógica dele ficou bastante utilizada na Idade Média, porque na Idade Média os livros do Aristóteles sumiram, estavam com os árabes, né? E só chegaram para os europeus no livro em volta de 1200, mais ou menos 1250,
chegou na França e daí já tinha a Universidade de Paris, aí conheceram Aristóteles. Aristóteles ficou desconhecido. Durante toda a Idade Média só se conhecia Platão. Do Aristóteles eles conheciam só um livro que era justamente da lógica e era o livro usado por Pedro Abelardo, que foi o primeiro professor universitário, né? Então é por isso que a lógica dele foi bastante consistente e vigorou por muitos anos. Voltamos ao quadro, nós falamos das deduções. Então as deduções agora passaram a ser questionadas na modernidade. Por quê? Porque veio um outro sistema, que é o sistema indutivo, o método indutivo, que é da física, e que começou a ganhar mais espaço. Houve quem afirmou que induções e deduções, lembra lá do geral para o particular, né, ou individual para universal, tanto faz, e aqui o contrário, eles se baseavam no hábito. Você joga algo para cima e aí esse algo cai e você acha que sempre vai cair. Por quê? Porque você acostumou assim, é o hábito. Mas pode ser que um dia você jogue e não caia. Por quê? Porque vai mudar as leis da gravidade. Um dia as leis da gravidade da Terra vão mudar, o Sol vai crescer. Né? Hoje os cientistas sabem disso, naquela época eles não sabiam, né? Mas enfim. Então a gente faz as coisas e acha que sempre vai acontecer daquele jeito, por quê? O hábito nos engana, nos dá a sensação de que existe lei de causa e efeito, causalidade. Mas não existe causalidade. E esse pensador conseguiu conjugar empirismo e ceticismo, que é algo estranho. Porque o empirismo diz que você chega à verdade pela experiência. Opa! E o ceticismo diz que você não chega à verdade. Então é estranho, mas como é que ele conseguiu isso? Essa pessoa que eu estou falando para vocês é o David Hume, um filósofo escocês, nascido em 1711, falecido em 1776. Buscou a certeza partindo da dúvida, como havia feito o Descartes também, né? Descartes é antes dele, é de 1596. Em nossa mente existe, segundo David Hume, questões de fato e relações de ideia. O que é uma questão de fato? O próprio nome está dizendo aquilo que de fato acontece. Então, por exemplo, você queimar a tua mão numa chapa é um fato. Depois de um tempo você lembra que você queimou. Aí é somente a relação de ideia. Você guarda aquela lembrança, né? Ou então você ligar duas ideias. Você tem um professor de física que fala alguma coisa, o professor de química falou outra, e às vezes das duas ideias que eles falaram, às vezes até sem eles perceber, você conseguiu extrair uma terceira. Você faz essa relação de ideias, né? Então ele diz assim, tudo que nós temos na nossa mente ou são questões de fato ou são relações de ideias. O Aristóteles foi considerado, na época, um grande cientista, escreveu sobre muitos assuntos. Eu já falei, escreveu até sobre meteoros, tinha um museu enorme, e tem livro de biologia. Aristóteles era um cientista para a época, cometeu alguns erros, dividiu o mundo em dois, sublunar e supralunar. Esse foi um erro fatal. Na modernidade, o Aristóteles, começo da modernidade, ali desde Galileu Galilei, ele ficou assim desprezado, como se fosse atraso, superstição, atrasado mesmo. Um aristotélico era alguém assim já que ficou fora do seu tempo. Mas hoje o Aristóteles ainda é muito considerado, mas não na área da física, claro que não, mas na área da ética principalmente, da política, até mesmo da lógica e da estética. Mas aí na modernidade começou-se então a priorizar muito essas questões do método indutivo e houve uma briga entre racionalistas e empiristas. Os céticos diziam que não dá para conhecer o mundo. Os racionalistas diziam que dá para conhecer, a matemática tem conhecimentos inquestionáveis, descreve o mundo, né? Desde Pitágoras, se dizia, o Pitágoras afirmava isso, né? O mundo se reduz a números. Então a matemática nos dá certeza, e a matemática não recorre à experiência, você pode fazer as coisas tudo no papel, tudo na cabeça, enfim. E aí os empiristas diziam, não, mas a matemática, ela descreve o mundo, mas ela não te permite descobertas. Como é que você faz uma invenção pela matemática? Você consegue inventar descobrir alguma coisa pela matemática? Não, você tem que fazer experiência. É a experiência que vai te dar a possibilidade de evoluir. E aí o David Hume falava que as coisas, por mais que você fizesse experiência, você não tinha garantia de que elas sempre se repetissem do mesmo modo. Por quê? Porque essa garantia, ela era dada para nós de modo muito frágil pelo hábito.
O hábito não é uma base forte. A base forte seria a lei de causa e efeito, causalidade. Mas a causalidade não existe, segundo o David Hume. Só que daí, mais para frente, na Alemanha já, o Kant teve contato com as obras do David Hume. E o Kant é um grande filósofo, Immanuel Kant, nascido em 1724. Ele tinha confiança na ciência. O que a ciência fala, a gente aceita, né? Os cientistas sabem o que estão falando, assim por diante e tal. E ele vive bem, respira a atmosfera do Isaac Newton. Ele nasceu em 1724, o Newton morreu em 1727. E aí o Kant vai ler o David Hume e vai dizer, nossa, o que ele está dizendo faz sentido. Parece que não existe realmente lei de causa e efeito. Nada garante que as experiências no futuro deem o mesmo resultado que dão hoje. Nada garante que a água vai entrar em ebulição quando atingir 100 graus, estando ao nível do mar. O que a gente sabe é que até hoje entrou, mas daqui 10 mil anos eu não sei. Pode ser que as leis atmosféricas estejam mudadas e ela entre em ebulição com 98 graus ou com 102, eu não sei. Então não existe essa garantia. E daí o Kant vai dizer assim, nossa, ele está me despertando de um sono dogmático. Ele usa essa expressão, sono dogmático. O que é um sono dogmático? Um dogma é uma verdade inquestionável, sobretudo verdade de fé no caso. E o sono dogmático é quando você está tranquilo de que a ciência, de fato, está fazendo aquilo que deve ser feito, que ela tem uma base sólida. E aí o Hume mostrou, ela não tem essa base. E aí o Kant ficou encucado com isso. Então vamos conhecer o que diz o Kant. O Kant diz que as afirmações dele, acompanhe comigo aqui no quadro, as afirmações desafiaram o Kant e levou a estabelecer as condições de possibilidade do juízo científico. Então, o Kant quer saber onde esse juízo científico pode se fundamentar. Naquele tempo, havia dois métodos. O da análise, que é o método da matemática, que vai se valer da dedução, e o método da síntese, que é o da física, e se vale da indução, método indutivo. Havia esses dois métodos. Então, o método da matemática era inquestionável, universal. Esse aqui é universal. Esse aqui não, esse é particular, porque faz experiência com objetos particulares. E a ciência, como nós já falamos, ela é objetiva, ela precisa ser universal e necessária. Então, ela estaria aqui, só que aqui tem um detalhe, ela não evolui, não dá novas descobertas. Aí o analítico aceita a verdade antes. Antes, em latim, se diz a priori. Por isso que é método analítico a priori. Aceita a verdade antes da experiência. E o sintético só vai aceitar depois que fizer a experiência. Kant percebeu que a ciência, então, se fundamentava numa mistura dos dois. Olha aqui está dizendo que o sintético é a posteriori. Chega na verdade depois da experiência. E o Kant está dizendo, não é assim que a ciência funciona. A ciência se fundamenta em juízos sintéticos a priori. Então, ele tem esse elemento, que a gente chama de elemento a priorístico, que é do analítico. O sintético não tem, não é a priori. Você consegue saber o resultado de uma experiência antes? A priori significa antes. Saber o resultado da experiência antes de fazer a experiência? Se você consegue saber antes da experiência, não precisa nem fazer, você já sabe o resultado. Então, o que é um juízo analítico a priori? Por exemplo, a reta é a menor distância entre dois pontos. Não precisa fazer experiência para saber disso. Você consegue visualizar isso mentalmente. A reta é a menor distância entre dois pontos. Esse é um juízo analítico a priori. E o que é um juízo analítico a posteriori, sintético a posteriori? Por exemplo, o calor dilata os corpos. Eu preciso pôr um corpo, alguma coisa, num fogo para ver se dilatou. Pode ser que dilate, pode ser que não dilate, né? Então, o calor dilata os corpos, ele é sintético a posteriori. Mas a ciência trabalha com o juízo sintético a priori. O que é um juízo sintético a priori? Vamos ao quadro, então. Olha aqui. Juízo sintético a priori. Uma experiência bem feita, aqui é importante isso, bem feita, levando em conta tudo o que pode interferir em seus resultados, passa a ser válida para experiências semelhantes no futuro. É assim que a ciência trabalha. Um professor de física, quando você entra numa sala de aula, ele passa um conceito para os alunos, mas ele não faz a experiência. O aluno já aceita que, de fato, aquilo vai acontecer. Uma experiência bem feita passa a ter seus resultados válidos.
Então, Kant busca purificar a própria razão e aí ele vai criar essa teoria, essa corrente, criticismo. Então, por gentileza, se você puder, anote aí, na modernidade nós temos 3 correntes filosóficas relacionadas ao conhecimento. O racionalismo, o empirismo e o criticismo kantiano, criticismo do Kant, né? A razão, segundo Kant, tem uma estrutura inata que nasce conosco. Os analíticos diziam que, os racionalistas diziam que nós temos ideias inatas, existem ideias que nascem conosco, que não é da experiência. A ideia de, por exemplo, de eternidade, não tem experiência que mostra a eternidade para nós, mas nós temos a ideia de eternidade. Aí o Kant diz, não existe ideia inata, o que existe é uma estrutura que nasce conosco. Qual é essa estrutura? A noção de espaço e tempo. Nós nascemos com isso, mas não tem conhecimento inato. A razão tem acesso aos fenômenos, mas não o númeno. Aqui tanto pode aparecer númeno com o ou sem o o. Quando eu falei para você do Edmundo Husserl, né, que cria a teoria lá fenomenológica, que fala que a gente conhece os fenômenos, não conhece o númeno ou noúmeno, é a mesma coisa, né? Então essa é a teoria do Kant. O Kant diz que a ciência se faz em cima de juízos sintéticos a priori e que nós temos uma estrutura inata, nós não temos conhecimento inato, ideias inatas, como queriam os racionalistas, mas nós temos uma estrutura que é a noção de espaço e tempo. Ninguém nos ensina isso, nós temos essa noção. Nós conseguimos, pelos nossos sentidos, né, essa é a estrutura da sensibilidade, né, ele fala isso, pelo nosso sentido nós conseguimos detectar isso. Chegamos a mais uma situação-problema, e a situação-problema que nós apresentamos aqui agora é do teu livro didático da seção 2.3. Apresenta a seguinte consideração. Como ser crítico nos dias atuais, ser crítico, e essa postura ainda é recomendável? Primeiramente, então, o que é ser crítico? Ser crítico é ser criterioso. Ser crítico não é ser chato. Sabe aquela pessoa que de repente trabalha com vocês e fala, nossa, esse cara é muito crítico, mano. Tudo que você faz, ele vem pondo defeito, ele é muito crítico. Esse não é crítico. Ele é chato. Crítico é aquele que tem critérios. Então, como ter critérios nos dias atuais? Ser criterioso, ser crítico. E se essa postura é recomendável? Por que essa pergunta se essa postura é recomendável? Normalmente, a criticidade ela está muito ligada a questões políticas, principalmente questões políticas. Mas questões políticas não no sentido partidário, não no sentido disso que a gente presencia no dia a dia da política, no sentido de estarmos conscientes da nossa própria realidade, dos nossos direitos e dos nossos deveres. Nós temos direitos? Temos, desde que nós nascemos, são assegurados nossos direitos. Nós temos já em qualquer lugar do mundo que seja signatário da ONU, qualquer pessoa nasce com 30 direitos. E aí cada país vai fornecer mais direitos. Então nós temos 30 direitos, que isso aí é garantido, já por nascimento, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí o Brasil tem a sua Constituição, que dá muitos direitos. Mas nós temos deveres também. Nós temos nossos deveres, nós precisamos cumprir com os nossos deveres. Então ser crítico nesse sentido, de estar consciente. Ser crítico, estar consciente o que eu preciso fazer e o que eu posso esperar, né, da sociedade onde eu vivo. Então, vamos ao quadro, problematizando essa situação. Será que hoje, cognitivamente, o que é cognitivamente? Em termos de conhecimento, menos é mais? Assim, tipo aquilo que fala na Bíblia, né? Tem um momento lá que Jesus fala assim, eu te bendigo, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, os sábios e entendidos, eles conhecem muito, cognitivamente eles são mais. Mas Jesus está dizendo, eu te bendigo porque revelaste aos pequeninos, aqueles que têm menos. Ou seja, eu estou tentando dizer para você, será que a pessoa que às vezes tem pouco estudo, talvez lá a vozinha lá do sítio e tal, será que ela não vive mais tranquila do que a gente que estuda tanto e depois começa a questionar e começa a se incomodar e começa, né, ficar com tantas coisas, né, na cabeça para refletir, né? Por que a criticidade incomoda? Aliás, primeiro eu deveria afirmar, né, que ela de fato incomoda, mas por que ela incomoda?
E o que é ser crítico? O que é ser crítico eu já falei, né? Que ser crítico é ter critérios. E por que a criticidade incomoda? Muito provavelmente porque um povo sem criticidade é um povo mais fácil de ser governado. Países onde existem ditaduras são países onde a primeira coisa que se faz é suprimir ou dificultar a criticidade de seus cidadãos, né? Então, a criticidade incomoda. Nós temos direitos e deveres e normalmente querem cobrar da gente os nossos deveres sem dar os nossos direitos. Você paga a energia da tua casa, daí acaba a energia e estraga o produto na tua geladeira. Você tem direito de receber por isso, porque você está pagando energia. Você paga por algo que você não recebe. Você paga imposto, você tem direito à escola de qualidade, mas você não tem. Se o teu filho for estudar na escola pública, talvez a escola dele não seja de qualidade como a escola privada, mas você está pagando. Você paga imposto, tem direito a ir no hospital e ser atendido, você chega lá, não tem lugar, não tem quem te atenda. Então, ser crítico é ser criterioso, dizer, eu estou fazendo a minha parte, eu faço a minha obrigação, eu cumpro com o meu dever, mas eu reclamo meus direitos. Eu tenho um dever para contigo, o prefeito, governador, presidente, sei lá o que for, e você tem um compromisso comigo, um dever para comigo, né? Então, vamos ao quadro. A criticidade tem a ver com autonomia, com maioridade moral, com esclarecimento, com vida autêntica. Mais para frente nós vamos falar em vida autêntica quando nós falarmos do existencialismo. Ser crítico é não ter a vida conduzida por ideologias, nem de direita nem de esquerda. A criticidade demanda muita leitura, reflexão e discussões. A criticidade lê fatos, não boatos. Então, ser crítico, na verdade, é ser mais pé no chão, é ter mais consciência da nossa própria realidade. Na Grécia Antiga, havia dois tipos de educação. Você encontra isso no livro Paideia, no comecinho, lá onde fala nobreza e arete. É um subtítulo. Existia uma educação destinada à classe dominante e uma educação destinada à pessoa simples. A classe dominante aprendia a gerenciar, a negociar, a conduzir os rumos da cidade. Aprendia a melhorar o próprio caráter, a se tornar uma pessoa mais polida. E a classe simples, ela aprendia técnicas do trabalho, educação profissionalizante. Aí ia ficar o resto da vida trabalhando, técnica profissionalizante. Quem vai conduzir a sociedade? Quem teve a educação própria para isso. John Locke também defendeu isso, que tem que ter uma educação para o empregado e outra para o patrão. John Locke fala isso. E a pergunta que nós colocamos aqui é o seguinte: é possível conjugar, acompanhe comigo, educação crítica e profissionalizante? Essa pergunta, ela é feita pelo fato de que hoje, quase todas as pessoas que vão estudar, elas vão estudar para ter condições de amanhã ou depois ter o seu próprio sustento, ganhar com o seu trabalho. A não ser que a pessoa seja muito rica e nunca venha precisar trabalhar, ela pode se dar ao luxo de estudar coisas que ela nunca vai usar para nada. Mas normalmente nós precisamos estudar algo que nos ajuda também a criar uma profissão. Mas é possível conjugar essa questão crítica? Certa vez um coordenador de um curso de enfermagem me chamou para dar uma aula de ética para os seus alunos e alunas, e ele me falou o seguinte: eu quero que você mostre para eles que eles precisam ser críticos, mesmo os enfermeiros ali no seu trabalho, mesmo no seu ambiente de trabalho, eles têm que ser críticos, porque se for só para dar remédio para os pacientes, a gente pode comprar um robozinho, ele vai levando o remédio no quarto e não precisa mais de enfermeiro, né? Então, enfermeiro não é só para dar remédio, claro que não, né? É muito mais do que isso, é o cuidado, é o amor, é o carinho, enfim, uma série de coisas. Então, é isso que a gente coloca. É possível conjugar a educação crítica e a profissionalizante? Reflita, construa a tua resposta, eu volto logo em seguida.
Certamente é possível conjugar, né? Educação crítica e profissionalizante, e até eu diria mais do que possível, talvez seja o mais recomendável que a gente consiga conjugar. Talvez para algumas áreas o aspecto profissionalizante deva se sobressair. Em outras áreas, talvez o aspecto crítico. Em alguns momentos também, né, você precisa ser mais profissional, em alguns momentos você precisa ser mais crítico, assim por diante. Mas é possível conjugar, sim. Recapitulando, então, a nossa aula de hoje, nós tivemos 3 momentos. No primeiro momento, nós falamos da questão dos conflitos, né? A seção 2.1 do teu livro didático. E nós temos 2 tipos de conflitos. Os conflitos materiais, que daí está ligado ao Karl Marx, e os conflitos da sociedade, culturais, onde nós apresentamos a visão do Freud, que fala do mal-estar da civilização, e a visão do Nietzsche, que fala que você tem que enfrentar tudo que tiver de bom e de ruim. O Übermensch, né? O homem além do homem, o homem sobre-humano, a verdade deve estar dentro de você. A força, né? Desculpa, a força. E aí nós vimos no segundo momento os discursos e a linguagem na construção de uma sociedade democrática humana. Vimos o Habermas, o Foucault, aqui está em ordem de data, né? Foucault é de 1926 e o Habermas 29. Então, o Foucault e o Habermas foram no primeiro momento, Wittgenstein e Chomsky. O Wittgenstein é austríaco e o Chomsky norte-americano. O Wittgenstein, existe 2 Wittgenstein, né? Um fala sobre a positividade da linguagem, o outro sobre a significação que nós mesmos damos à linguagem. E o Chomsky, que vai falar da linguagem gerativa ou generativa, né? Que nós temos como se fosse um órgão interno no nosso cérebro que faz com que a gente crie, atribua significados à linguagem. E, por último, nós vimos a fundamentação das ciências humanas. O Aristóteles, com sua visão mais empírica, mais pé no chão, mais realista, né? Não aceita 2 mundos. Para Aristóteles existe apenas um mundo. E aí vimos como que o David Hume vai questionar essa questão dos métodos indutivo e dedutivo. Para ele, nenhum dos 2 nos garante acesso à verdade. Por quê? Porque para o David Hume não é possível universalizar as afirmações da ciência. Como que se universaliza uma afirmação da ciência? Quando você usa a expressão todo ou sempre. Todo corpo arremessado ao alto tende ao seu ponto de repouso. Você universalizou todos. E sempre que a água atinge 100 graus, estando ao nível do mar, entra em ebulição. Universalizou. Todo e o sempre são termos que se usa para universalizar. E aí o David Hume fala, esse todo e esse sempre não cabem na linguagem científica, porque não há essa garantia, visto que não há lei de causa e efeito. Mas nós estamos habituados a ver sempre acontecer assim e nós achamos que isso vai continuar se repetindo. Então, o Kant percebe que o Hume tem razão e entra também nessa discussão. E aí ele percebe que racionalistas estão parcialmente corretos, porque as afirmações dos racionalistas elas são universais e necessárias, como deve ser a ciência, universal e necessária. Mas eles estão parcialmente corretos porque eles não permitem descobertas, invenções. Então a ciência ficaria estagnada se seguisse as recomendações dos racionalistas. Os empiristas estão parcialmente corretos porque eles fazem experiências, então eles conseguem fazer com que a ciência caminhe, evolua, mas eles estão parcialmente errados porque, de fato, não existe lei de causa e efeito baseado naquilo que havia afirmado o David Hume. E aí o Kant diz, poxa, agora me caiu a ficha, eu não havia pensado nisso, né? Só que ele não usa o termo caiu a ficha, ele fala, agora acordei do meu sono dogmático e eu vou tentar uma resposta para isso, vou tentar resolver essa questão. E aí, então, ele cria a ideia do criticismo, né, a corrente filosófica dele, que é analisar com muito critério aquilo que está sendo colocado, tanto pelos racionalistas e empiristas. E aí ele, então, percebe que a ciência, do modo como ela vem sendo feita, não como ela deveria ser feita, mas do modo como ela é feita em cima de juízos sintéticos a priori. Você já tem o resultado, por isso sintético, né? Já tem uma síntese, uma conclusão a priori, antes
de fazer a experiência. Eu já sei, a água entra em ebulição. Eu não preciso fazer a experiência, pôr lá o termômetro, esquentar a água, ver se está no nível do mar, entrou em ebulição, 100 graus, tá. Eu preciso fazer isso todo dia? Não, até hoje é assim que tem funcionado, né? Então essa é a contribuição do Kant, né? A ciência se baseia em juízos sintéticos a priori. Então a ciência tem uma boa fundamentação. Essa foi a nossa aula 2 de Fundamentos de Filosofia para as Ciências Humanas e eu espero você para a nossa aula 3. Até lá!